Boa noite. Vamos estudar. Obrigado. Estudar a doutrina espírita para reforçar a nossa fé, o motivo da nossa existência e nós então buscarmos cada vez mais o acerto, a felicidade relativa, cumprir os nossos desígnios, acreditar piamente e não vacilarmos, porque a maioria das pessoas, por estar num corpo carnal, deixa o corpo ditar as normas. E quem tem que ditar as normas somos nós, espíritos. Nós somos espíritos que estamos temporariamente num corpo carnal. Temporariamente. Mas nós temos que acostumar com isso. Somos espírito, nós não somos corpo. Esse corpo é temporário. Eu já tive outros bem mais bonitos do que esse. Tá? E não adiantou nada. Por quê? A beleza tem que ser construída no espírito, onde vamos viver eternamente. E a beleza do espírito, ela é natural. Ela vem querendo ou não querendo. Vocês ficaram contentes, né? Ela vem querendo ou não querendo. Desde que o espírito consiga a sua harmonia íntima com a transformação no bem, ou seja, retirar dele tudo em qualquer menor desejo de deslize. Chega um ponto que ele tira, nem consegue mais cometer erro. Tudo que ele faz será sempre em direção ao bem. E aquilo vai acumulando. Como ele não comete mais deslizes nenhum, porque a moral dele não permite, então tudo que ele faz é coisa boa. Se até sofre agressão, não devolve a agressão, porque ele não consegue. Chegou num nível que ele não consegue mais, tá? E ele então sofre muito quando ele vem num mundo cheio de problemas. Sofre muito, mas ele sabia, e aquele sofrimento vai lhe impulsionar mais ainda, tá? Chegando no mundo espiritual é que ele vai se colocar na posição da sintonia dele. Aí ele vai se sentir mais feliz, cada vez mais. E quanto mais harmonia íntima ele tiver, mais ele reflete luz. E aí ele faz coisas que o espírito comum não faz e se sente bem, começando a se integrar ao universo. Aí a felicidade vai chegando nele, queira ou não queira. É o destino dele, ser feliz, tá? Ser feliz. E não existe espírito avançado, é claro que se ele é avançado, ele é feliz, que não seja bonito. E ele pode tomar a forma que ele quiser, também, se ele quiser. Ele pode se tornar, chegar lá no mundo espiritual como um velhinho de 90 anos, e daí uns dias ele dizer, não quero mais não, eu quero ser um jovem de 18, problema dele. É muito difícil, vocês sabiam disso? É muito difícil, os espíritos não querem ser jovens, não, eles não gostam, eles não se sentem bem, só quando precisa. Se precisar num grupo de jovens, no mundo espiritual, aí ele se tornar jovem para participar, nem sabem que ele é avançado, porque ele se condensa, né? Nem sabem, só vão descobrir pelas atitudes dele. Poxa, esse sujeito ele está além da gente, olha o jeito dele. Eles vão notando, mas ele está com aparência comum e jovem. Terminou aquilo, ele não quer mais ser jovem. A atitude deles, de um modo geral, segundo o que eu já pesquisei, eles gostam de ter uma meia idade, assim entre 40 e 50, é o que eles gostam, porque é uma idade que quando a pessoa olha, inspira serenidade, inspira controle. Você vai sempre com um jovem, você sabe, cabeça de jovem, né? É quase igual bumbum de neném, né? Cabeça de jovem é um problema. Lá no mundo espiritual nem tanto, porque o jovem vai se instruindo, né? É diferente. Mas o espírito, de um modo geral, velhinho, só quando precisa. Porque às vezes tem comunidades que chamam espíritos que eles se referem como se fosse um velhinho. E se ele se apresentar lá como um homem novo, eles não vão, o vidente vai dizer, não, ele não chegou ainda. Então ele se põe velhinho, vai dizer, sou eu. Aí ele, chegou. Tem gente assim. Existem locais que fazem reuniões
como eu conversei com um, ele diz, fazem reuniões e chamam preto velho. Aí eu, poxa, vou ter que tomar forma de preto velho, porque senão eu não contento eles. E eles querendo fazer o bem, não são pessoas maldosas, não, são pessoas sérias, boas, mas a cultura delas é aquela. Aí o Espírito disse para mim, eu estive lá agora num grupo, ajudei, orientei, eles todos cheios de boa vontade, e aproveitei e vim aqui te ver. Eu tipo, vim te ver, eu ainda estou no formato de preto velho. Se você mandar algum vidente me olhar, você vai me ver assim. Mas eu não sou preto velho, certo? Eu sou um espírito normal, branco e médico, trabalho, nem lido mais com isso. Mas recebi um pedido da sua filha e lembrei de você. É porque nós trabalhamos lá em Belém com a dona Edmê, na casa da dona Edmê. E esse espírito trabalhava lá. Por isso que ele... E lá tinha foto de um preto velho que ela mandou fazer. E ele, até com um cachimbão assim, aquele chapéu. Um preto velho que inspirava alegria, confiança, serenidade. Mas ele disse, a gente é obrigado para atender o interesse dele, né? Mas o espírito vai avançando, avançando e cada vez mais atingindo a felicidade. Então nós estamos aqui agora no teste de fogo. Aqui é o teste de fogo. É o corpo pesadão que fica enfermo por qualquer coisa e nos induz a muitos erros. Porque se não fosse assim, não seria um bom teste. Mas é um bom teste. Então, nós que somos espíritas, sabendo disso, temos motivos para nos policiar e saber, não, eu sou espírito, só estou aqui temporariamente, a minha vida não é aqui, tenho que ficar aqui enquanto o meu corpo suportar, e ainda tenho a obrigação de zelar pelo meu corpo o máximo possível, porque isso de mim será cobrado, porque não cuidou bem do seu corpo. Você poderia ter vivido mais 3, 4, 5 anos ou 10, dependendo da pessoa, né? E se nós cuidarmos bem do nosso corpo, mesmo chegando o momento do nosso desencarne previsto, dependendo do aprendizado que estamos assimilando, orando, pedindo, Senhor, me ajude, Senhor, a minha saúde e tal, eles mesmos às vezes concedem moratória, senão ele tem condições de continuar mais um tempinho. Aí promove uma moratória para ele e ele não desencarna naquele dia. Continua mais 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, né? Para o Chico Xavier concederam uma moratória longa, de mais de 30 anos, porque ele estava em condições. Para o palestrante do Rio de Janeiro, eu não lembro o nome, ele recebeu uma moratória também há uns 5 anos atrás e ainda está tranquilo. É Raul Teixeira, aquele que sofreu um AVC no avião em Nova York, né? Também sofreu moratória, ainda está trabalhando, certo? Mas é um trabalho, ou seja, de sobra, um trabalho que lhe vai render mais lucro, porque está fazendo como se fosse hora extra. Hora extra não é paga em dobro, no mínimo 50%, então ele está levando vantagem, porque ele demonstrou condições. Lá no mundo espiritual, o trabalho é medido de acordo com a dificuldade. Quem trabalha no umbral, enfrentando aquela dificuldade, é considerado trabalho insalubre e conta o dobro do tempo no umbral. Nem por isso vão querer ir para o umbral lá, viu, trabalhar, porque não é fácil o umbral. Tem que ir com muito preparo e com a equipe adequada, que senão tem problema. Ela não se aposenta. Não, só que não, a vantagem do mundo espiritual é que você trabalha, por exemplo, eu vi um caso do Silas no livro Ação e Reação, não, Ação e Reação, e o Silas queria reencarnar para corrigir erros dele, porque ele na última encarnação teve um pai que era um advogado rico, e o pai botou o filho na universidade no mesmo curso dele para ver se o filho dava continuidade ao trabalho do escritório, e conseguiu que o filho se formasse, e depois de formado o filho demonstrou ser muito bonachão,
não tinha interesse de advogar e não tinha queda para a advocacia, mas tinha queda para se interessar pelo dinheiro do pai. E de repente a mãe dele faleceu, o pai ficou viúvo. Depois de alguns anos, o pai resolveu se casar de novo. Casando-se de novo, ele ficou com medo da nova esposa do pai prejudicar os interesses dele, que ele só visava pegar os bens do pai. E aí ele bolou um plano para matar a madrasta, e matou a madrasta. Quando ele desencarnou, foi um problema sério para ele. Ficou anos sofrendo no umbral, e depois foi, é claro, para o mundo espiritual, e lá ele foi trabalhando. Aí disseram para ele que trabalhar lá no umbral contava em dobro. Ele foi trabalhar no umbral. E diz o André Luiz que ele já era considerado uma alma assim quase nobre, de tanta dedicação. Ele já tinha quase 40 anos de trabalho no umbral. Aí chegou na direção e disse: agora eu quero encontrar aquela que eu matei na terra, para tentar me ajustar com ela, dar um jeito de ela ser minha filha, ou casar com ela, alguma coisa. Eu tenho que resolver isso, porque ele já estava em condições de seguir para outras esferas, e não podia. Ele não podia, porque ele tinha aquela dívida com a mulher do seu pai, ou seja, a madrasta. E ele disse: eu não encontro ela, me ajuda. E eles: não vamos te ajudar. Mas por quê? Ora, ele era um espírito trabalhador, já em condições de ir para duas esferas superior, e não podia ir porque estava preso à dívida que ele cometeu aqui na Terra. Aí ele pediu ajuda aos diretores para encontrar a mulher que ele prejudicou, e eles não concederam esse direito a eles. Não, é você quem tem que encontrar. É você. E ele andava, procurava e não encontrava. Aí até que ele conversou com um dos diretores, o diretor disse: você vai encontrar, porque você não chegou no nível ainda. Está faltando uma coisinha, a gente chama aqui de trisquinho, né? Está faltando um trisquinho. Aí você vai conseguir. Aí ele insistiu, daí mais um ano ele encontrou. Quer dizer que ele que tinha ainda de conseguir o mérito. Vocês já viram como funciona a lei divina? Interessante, né? Até que ele encontrou ela e fez o programa, conseguiu convencê-la direitinho a fazer um programa para corrigir seu erro. Então, sofremos muito aqui com o erro que a gente comete, e sofremos muito do lado de lá também. Portanto, não vale a pena cometer esses equívocos. O melhor é fugir dele, mas para fugir dele é preciso saber o motivo da vida, conhecer a doutrina espírita, entender que nós não vamos ganhar céu de graça, como está lá nos evangelhos direto. Quem entende o evangelho direto, não é daquele jeito. Aquilo foram ensinos para aquela época que não se podia ensinar de outra maneira, estágios. Por isso que nós dissemos: quem entende o evangelho do jeito que está escrito, formando as religiões das igrejas reformadas, está num estágio inferior de entendimento. Para subir de estágio tem que conhecer a doutrina, mas isso bate na mente da própria pessoa e diz: não concordo mais com isso. Mas isso bateu em mim quando eu tinha 8 anos, eu não aceitava. Não concordo, não é assim, e não aceitei, até que chegou minha hora de vir para o Espiritismo. E quantos outros são assim também? Agora, o sujeito está naquele estágio lá, gosta daquilo, acha que é aquilo, pensa que Deus é bobinho, que aquilo ali do jeito que está, Deus é um pouco bobinho, né? De dar o céu para o sujeito só porque levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador. Ou então só porque está na cruz, olha direto para Jesus: Senhor, quando eu estiver no paraíso, lembra de mim. Aí, hoje mesmo você vai comigo. Você agora acreditou em mim, vou te levar. Fácil, né? Toda aquela doutrina que Jesus ensinou, que a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, tudo isso foi anulado, né? A passagem do bom samaritano, né? Que socorreu o homem, carregou o homem no seu cavalo, pagou as despesas, fez tudo,
interrompeu sua viagem, seus interesses. Quem de nós faz isso? Nós estamos indo no interesse daqui para uma cidade tal. Vamos imaginar Paragominas. Aí no meio do caminho encontramos alguém caído. Não, mas nós temos pressa. Nós temos que chegar lá, nós temos que acertar negócio lá, está tudo certo em Paragominas. Não deixa outro que atende esse homem. É assim? Nós fazemos assim. Mas o samaritano não. Interrompeu tudo e socorreu o homem. Então demonstrou um amor ao próximo acentuado, bem forte. É o que Jesus disse: faça igual ele. Aí você obterá vida eterna. Ou seja, o que Jesus recomenda aí? Apenas faça caridade e vai desapegando de você mesmo e se interessando pelo sofrimento alheio, né? Esse é o caminho da evolução. Aí, para interessar por sofrimento alheio, é evitar também de causar sofrimento alheio, viver bem na casa que você mora, na comunidade que você mora, não ser um motivo de atraso, de problema na vida dos outros. Você está com vontade de ouvir uma música, ouça na altura que puder. Se tiver vizinho muito grudado, você não poderá ouvir música alta sem falar com o vizinho, porque vai prejudicá-lo. Então ponha fone de ouvido. Quem manda você andar numa casa grudado na outra? Quem manda você não poder comprar uma casa longe? Então tem que pagar o preço. Agora o sujeito mora grudadinho e mete o som meia-noite, tirando o sossego de todo mundo, que encrenca com todo mundo, aí depois ainda quer ser feliz. Causa problema por causa de uma música. Não, você não pode causar problema a ninguém. Tem que ser a solução do problema. E perdoar 70 vezes 7. Entender que isso daqui é guerra. Na guerra a gente sofre mesmo. Você não veio aqui para ser feliz. A felicidade aqui é aquela relativa, que a gente pode ser do jeito que estamos, tendo alimento, tendo dinheirinho com as necessidades, tendo um trabalho, se possível, porque o trabalho está difícil, mas tem que ter, né? E tocando a vida com alegria e sabendo, esta é a minha missão. Daqui a um tempo já estarei do lado de lá. Não adianta eu ficar chateado porque alguém ganhou milhões sem trabalhar e esse deveria ser eu. Não. Pense bem, se eu tivesse ganhado aqueles milhões, eu não era a mesma pessoa. Eu seria mais abusado, mais malcriado, mais orgulhoso. É bom ter o dinheiro? Porque você poderia comprar uma casa bonita em outro local, comprar um lindo carro, estabelecer negócios e tal, você ia se ocupar de outra maneira, talvez fosse muito bom mesmo. Mas o espírito não progride, em geral, quando ele tem muita posse. Ele encontra muita dificuldade de progredir, porque dentro dele sai tudo o que não convém, desenvolve o que não convém. Eu sempre digo, dinheiro nas mãos é como, não é que seja vendaval não, pensava que eu ia falar vendaval, né? Dinheiro nas mãos é como chá de sabugueiro. Vocês já viram quando a gente pega sarampo e fica com a pintinha aqui todo trêmulo? Aí a nossa mãe faz um chá de sabugueiro. Meu filho, tome aquela caneca de chá quente, toma. Agora, quarto e coberta. Aí ficava lá no quarto cobertinho, plum, no outro dia era só pinta no rosto para tudo quanto é lugar. O sarampo saía tudo para fora, para que logo em 3, 4 dias ficasse melhor, para poder daí uma semana estar livre. Porque se não toma o chá, passaria o mês inteiro sofrendo. O médico costuma dar um remédio chamado absinto. Quando você vai ao médico, o meu filho está com sarampo, ele passa absinto. Aí o menino toma, que substitui o chá de sabugueiro. Porque rico não quer tomar chá, né? Rico quer só remédio. Então o médico passa, absinto. Aí põe. O dinheiro é a mesma coisa. A pessoa está simples, educada. Bom dia, Manuel. Bom dia, tudo bem? Tudo. E o nosso remo, é assim que eles falam, né? E o nosso remo, e o nosso papão, tá? Vai levando a vida. De repente, cadê o Manuel? Você não sabe? Ganhou na Mega Sena acumulada 160 milhões. Cadê ele? Sumiu. Para ninguém pedir nada. Bem, é difícil suportar isso. Aí vamos imaginar que você vá daí a 3 anos ver como está o Manuel. Chega lá, ele é a pessoa mais arrogante do mundo. Estúpida, mal criada, acha que os outros não têm porque é mole. E aí o resto da encarnação dele, quando ele sair, ele vai ver, por que eu fiz isso? Antes tivesse continuado pobre. Porque ele não está preparado para lidar com o dinheiro.
Ele não vem ganhando dinheiro vagarosamente e conhecendo o Espiritismo também junto. O bom é o sujeito ir ganhando dinheiro e conhecendo o Espiritismo, porque ele vai pautando a sua vida no controle emocional, na prática do bem, não vai deixar o dinheiro fazer com que ele cometa deslizes, né? É aquela pessoa que sabe ter dinheiro, e é preciso ter essas pessoas. Essas pessoas são importantes, pessoas que sabem gerenciar o capital. É muito importante, nós precisamos dessas pessoas na nossa sociedade. A sociedade precisa que alguém ganhe dinheiro, que alguém controle empregos, meios de produção, é preciso. Mas o bom é que essa pessoa conhecesse a doutrina. Nós espíritas vivemos buscando a felicidade e, de um modo geral, como vivemos no mundo moderno, nós achamos a felicidade minha agora é ter um celular, smartphone S8. Mas S8 é tão caro e até perigoso sair na rua. É feito para empresário que anda de carro blindado. Ninguém nem sabe que ele tem o S8. Porque se ele sair na rua simples com S8, bandido olha de longe, conhece bandido, conhece, cara, não sei como, mas eles conhecem. Já é assaltado. Não fica um mês na mão do coitado. Então é melhor comprar um J1 mesmo. Pequenininho lá, se o bandido roubar, você vai comprar outro logo, tá? Não tem muito problema. Pobre fazer o quê? Pobre vive na rua andando no meio de bandido. Não adianta mascarar as coisas. É assim que funciona. Aí quando ele compra um celular, ele fica feliz, ele descarrega endorfina no corpo e dá aquele estado de felicidade. Os estudiosos ultimamente andaram medindo, segundo eles, não sei que método foi, mas eu consegui esse trabalho. Aí eles fizeram um cálculo assim como se fosse de 1 a 50 e diz, se você comprar um celular e ficar contente com ele, você derramou endorfina em você que te dá um contentamento, vamos dizer assim, 10, tá? Se você comprar um carro novo, depende da condição da compra, aí ele te dá um derramamento de endorfina até 15, você fica feliz mais ou menos 15 dias, quando todos os amigos descobrem que você já tem um carro novo, você mostra para os amigos, aí você fica feliz, tá? Mas se você ligar para a casa de um amigo, dizer, fulano, quero falar com você, você tem tempo? Estou à sua disposição, vem cá, rapaz. Aí você vai lá, primeiro você encontra ele e abraça-o com alegria. E vai conversando com ele, conversa sobre a vida, troca ideias, come um bolo lá na casa dele. Depois, meu amigo, estou feliz porque te vi, te abracei e vai embora. Segundo os estudiosos, este encontro de dois amigos que se querem mesmo bem, ele derrama 42 vezes mais endorfina no nosso corpo do que um carro. Você vai dizer, o quê? É. Portanto, quando vocês quiserem se sentir bem, vá na casa de um amigo conversar, ou diga, vou ao Centro Espírita Luz de Cáritas. Eu não sei quanto é vir aqui, mas os pesquisadores dizem que eles conseguiram chegar num nível de entender como o cérebro age e joga endorfina. Aí a pessoa se sente feliz, ai como eu estou contente, dá aquele contentamento imenso na pessoa, certo? E isso é a felicidade relativa que nós podemos ter. Mas, diz os estudiosos, não pode querer ter essa felicidade relativa sem uma virtude. É a virtude que mais exige que se tenha para ela gerar a base da endorfina. É a gratidão. Toda pessoa que é muito grata, ela facilmente derrama endorfina nela e ela se sente bem. E a pessoa que não é grata, porque tem gente que não é grata por nada. Nada, não agradece a ninguém, não agradece a amigo, não agradece a Deus, não tem, para ele é o eu, tá? Essa pessoa nunca consegue um grau de alegria de viver. Não, ela vai vivendo, a sorrir, brinca, mas dentro dela, ela é muito infeliz, tá? E é preciso construir essa felicidade. Depois da gratidão, vem o cumprimento do dever. A pessoa tem um dever com um filho, cumpra. Tem um dever com a esposa, faça seu papel direito. Tem um dever com alguém, com um amigo, com o governo, com um cidadão, cumpra. Aí se o dever tiver todo cumprido, ele também, e junto com a gratidão,
ele se sente bem. Se ele não cumprir o dever, a consciência fica remoendo e cobrando. Porque a nossa consciência é o fiscal de Deus em nós. Ela não é nada de especial. Ela é um resumo da nossa evolução, que trabalha no plano espiritual nosso. Ela começa a falar por nós. Diz, olha, você não devia fazer. Ela não fala assim, mas diz na mente, você não devia fazer. Aí a gente fica, ai meu Deus, mas foi só uma vez. Tenta justificar, mas essa justificativa não convence. E a consciência vai cobrando, vai cobrando, vai cobrando. Lembro de um caso de uma moça que sonhava muito ter um lindo vestido para mostrar para as amigas, é claro, só as amigas, não é nem para o homem paquerá-la, é para as amigas, para dizer que ela está podendo. Infelizmente tem isso no coração das mulheres, além de tantos outros sentimentos lindos que ela tem, mas elas têm esse, certo? O homem também tem seus erros, mas eu estou falando delas. Aí ela foi comprar no supermercado e na gôndola ela encontrou uma carteira. Aí ela, uma carteira, quando ela abriu a carteira, tinha o nome do proprietário e o telefone, mas aí ela não, tinha R$750 na carteira, ela ficou, não, vou ficar, porque compro o meu vestido, é agora, compro o sapato também, e vou lá na festa da minha amiga, e já programou tudo, ficou pensando, não, eu vou levar a carteira, não vou devolver não, e foi, e gastou 750, comprou o vestido, o sapato, foi para a festa, certo? E daí um tempinho, ela começou a ter problemas. Acordava de noite preocupada, via a imagem de um homem que ela criou, mentalizou. Não era o homem, mas ela imaginava. E foi. Quando ela adoeceu muito, a patroa dela disse, eu vou te levar ao psiquiatra, porque você não está bem. Ela, não sei porquê, levou ela. Aí o psiquiatra olhou, você não está com a consciência pesada? Aí ela, sim. Aí o psiquiatra fez o que pôde. Ela melhorou um pouco, porque ele passou neurotransmissores para ela não entrar em depressão. Ela foi tomando, foi melhorando, mas não tinha jeito. Aí surgiu, ela parou de ter o caminho da depressão, mas surgiu uma dor de cabeça intensa nela. E não curava, aí ela tomava remédio todos os dias para dores de cabeça. Não teve jeito com ela. No fim, ela olhou e viu que ela já tinha gastado em remédio muito mais do que os 750. Era melhor ela ter devolvido. Mas ela não quis, ficou tentada, caiu na tentação. Tentação é algo que nos parece bom naquela hora, mas depois vai ter consequência danosa. Isso é uma tentação. É gostoso. É igual o diabético exagerado que vê aquele pudim de leite na geladeira de madrugada. E aquele caprichado com bastante uva. Mas eu vou tirar só um pedacinho assim e acaba comendo metade do pudim. Aí no outro dia a mulher, meu Deus, você vai adoecer. Adoece, mas era tentação. Aí ela teve essa tentação de ficar com dinheiro. E dor de cabeça. Até que enfim levaram a sua mulher no centro espírita. Para ver se não era espírito. Era, vários espíritos. E ela desequilibrada, porque ela tinha mediunidade e não trabalhava. Aí o dirigente espírita diz, você comece a trabalhar, daqui a um tempo passa, tudo vai voltar. E ela começou a trabalhar e foi, depois de 8 meses, não sentia mais nada. Ficou bem, mas a consciência ficava lá no fundo batendo. Meu Deus, eu fiz o que não devia. Então a nossa consciência cobra nós mesmos, ela é feita para nos cobrar, ela é a voz de Deus, tá? Ela está no 3º estágio da casa imaginária de Freud. Freud imaginou o cérebro em 3 andares. O sótão, que é a consciência fiscal, né? Onde nós recebemos as pessoas, que é a sala da casa, parece tudo bonitinho, porque a visita vai ver, né? Então nós apresentamos uma personalidade trabalhada, maquiada, para os outros ver, e dizer, como esse homem é educado, mas lá dentro eu sou. Aí tem o porão da casa. O porão da casa é o que eu sinto, e eu estou com a vontade de te dar-lhe um pescoção, mas não vou dar, porque eu tenho que ser educado.
Eu tenho um pitbull que se eu soltar ele vai para a rua morder os outros, eu não posso soltá-lo. Então também tem que prender o meu pitbull lá dentro, para não ir morder os outros. Eu tenho que ser educado. E se eu me dedicar à prática da caridade, cada ato de caridade que eu praticar é como se eu mandasse uma pequena luz para o meu porão. E vai, tá. Lá dentro do meu porão, os que moram lá dentro têm um diálogo entre eles, que é a inveja, o orgulho, a vaidade, tá tudo lá, dentro de mim, tentando cada um fazer eu agir. Não, é minha vez, eu sou a inveja, é minha vez, minha vez. Então a gente tem que sufocar tudo isso. A melhor maneira de sufocar é o exercício da caridade. Vai batendo luz no porão e vai eliminando, vai eliminando. Quando a gente conseguir limpar tudo, aí vamos iluminar, desde o porão até a consciência. Então, tudo resume em quê? Prática da caridade, tá? O Espiritismo vem dizer isso, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a caridade é suportar o vizinho, ter paciência com os outros, compreender a dificuldade alheia e fazer o bem, de preferência um bem que exija sacrifício. A melhor caridade é aquela que exige sacrifício. Você deixa de ir ao cinema para ir à casa espírita, deixa de ir passear para ir socorrer alguém, não quer dizer que você vai deixar tudo, não, tem hora que você tem que passear, mas se é preciso você deixa, porque o seu desejo de fazer o bem fica maior, então você está no caminho da iluminação. Bem, e já no final nós temos que lembrar que nós vivemos num mundo de sociedade, não conseguimos viver fora de sociedade, e a sociedade ela precisa estar sempre unida, somando esforços para exigir do governo, para aprender a votar, para lutar de alguma maneira, melhorar. E nós observamos que o nosso país não vai bem, porque o povo não é educado. É um povo relativamente alegre, mas não liga muito, deixa para lá e vai deixando. E aí o governo faz o que quer. Os políticos são eleitos, o povo não cobra, eles chegam lá e começam a defender os seus interesses, tudo para eles, até o voto que ele é obrigado a dar, porque eu elegi ele não dá, ele só passa o voto se der algo em troca, e o povo fica quieto, porque o povo também é desonesto igual eles, o povo fica dizendo, se eu estivesse lá eu faria a mesma coisa, é assim, então como é que vamos querer que o país melhore? Não melhora, nós somos assim, descuidado, o povo brasileiro é descuidado, muito descuidado. Aí está esse paísão imenso que poderia ser uma potência e não é, é uma vergonha, tá? Aqui já incorporou até um espírito e disse isso. Não sei como é que o Brasil é tão bonachão desse jeito, um país imenso desse que poderia estar no topo do mundo e não está. O povo vive mal em todos os sentidos, descontente com tudo, porque o próprio povo se cala. Bem, agora vamos contar a história. Certa vez havia uma cidade do interior e um prefeito era um homem conhecido, bem querido da cidade, e ele morava numa chácara. Chácara é aquele pedaço de terra mais afastado que é um pequeno sítio, né? Existem as medidas para chácara. Um pequeno sítio próximo da cidade, uma chácara. E é claro, toda chácara tem animais, né? Tem tudo. E ele lá tranquilo, um belo dia, chegou da cidade cheio de pacotes e foi colocando sobre a mesa e abrindo. De repente ele puxou um pacote e botou sobre a mesa e era uma ratoeira. Aí o ratinho, sabido que estava lá na boquinha, lá olhando, esperando uma chance de algum alimento, disse: ratoeira! Ai meu Deus, o rato ficou trêmulo. Saiu correndo com urgência e foi, encontrou a galinhona lá. Ei galinha, vem cá, a situação está difícil. O que houve? Eu vi uma ratoeira, o dono da casa chegou da cidade com uma ratoeira, ele vai armar a ratoeira. Ela: menino, eu não tenho nada com isso. Por quê? Porque eu sou galinha, eu não fico lá dentro da casa, eu não vou cair em ratoeira. Isso é problema teu, não é meu. Não, mas eu quero a sua ajuda. Não quero nada com isso. Aí ele: meu Deus, tem que achar ajuda, eu tenho que encontrar ajuda. E foi, pensou, correndo. O primeiro que ele encontrou foi o porco, aquele porcão bonito.
Ei, seu porco, quero conversar com o senhor. Aí o porco, sim, ratinho, diga. Um dono da casa chegou e veio da cidade e trouxe uma ratoeira. E nós vamos nos unir para... Ele, você já viu o porco cair em ratoeira? Porco não tem nada a ver com ratoeira, rapaz. Isso é problema teu. Mas porco, me dê uma ajuda. Não, eu não tenho nada com isso. Ele, tá difícil. Tá bom. Desesperado, o ratinho continuou correndo e lembrou daquela vacona bonita. A dona vaca, sim, essa tem poder. Chegou lá, além dela dar leite, a bicha é poderosa. Dona vaca, quero conversar com a senhora. Aí ela, sim, ratinho, diga. O homem da casa chegou e trouxe uma ratoeira. Ela, você já viu vaca aí lá dentro da casa cair em ratoeira? Dona vaca, não é isso que eu quero a sua ajuda. Não, não tenho nada com isso. Esse problema é teu, só teu. Aí ele, ai, meu Deus do céu, não tem jeito. Ninguém quis ajudar. Todo mundo se eximiu do problema. Aí o ratinho ficou lá dormindo no cantinho dele, preocupado. Não posso ir para lá, senão eu vejo um queijo bonito lá, vou morder e tô ralado. E ficou de olho. Mas eis que de madrugada, tudo apagado as luzes, a dona da casa, descuidada, foi levantando. Antes dela botar a mão no interruptor, ela encostou o pé na ratoeira. E aí a ratoeira, pá, bateu. E ela, ai, gritou, deu um grito. Aí vieram correndo ver o que era. Era uma cobra que tinha preso lá na ratoeira, perto da ratoeira, e ela mordeu a mulher. A mulher foi mordida por uma própria cobra que já estava vindo pegar o queijo na ratoeira. Cobrinha pequena, mas cobrinha pequena é um veneno que mata na hora conforme a cobra. Aí a mulher urgentemente foi medicada para não morrer, e toda a cidade ficou sabendo, e quase morre ela doentinha. Vinha várias mulheres, porque o homem era prefeito, ela era a primeira dama, né? Várias mulheres atendê-la, e um belo dia fizeram lá um encontro religioso. Terminaram de fazer o encontro, o que fazer com essas mulheres? Bem, o patrão disse, a única solução para vocês não irem embora assim, porque vieram com todo carinho, e afinal de contas vocês são minhas eleitoras, mate a galinhona, faça aí uma sopa boa para vocês. A galinha, que disse que não tinha nada, foi para a panela. E a mulher continuou lá se tratando. De repente ela teve uma recaída, morre, não morre, todo mundo da cidade correu e trouxe remédio, a mulher foi se recuperando, e o homem, bem, como tem muita gente, mate o porco. Já chegou no porco. E aí assaram aquele porcão e comeram e tal, e o ratinho só de olho, sério. E a mulher continuou, até que enfim levaram ela para a cidade, porque o jeito foi levar para uma outra cidade para recuperá-la melhor. E a cidade inteira ficou esperançosa que a primeira dama vai voltar viva, vai sair dessa, não vai ter nenhuma sequela. Eis que daí uns 10 dias volta a primeira dama. Chegou em casa, a cidade inteira foi ver a mulher, porque todo mundo quer estar perto da primeira dama, né? E conversa para lá, cântico para cá. De repente o prefeito, vendo que as eleições estão se aproximando, e ele, querendo agradar o público, diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um churrasco para agradar vocês, mate a vaca. Sobrou alguém na história? Não sobrou ninguém. O problema era só do rato, é? Olha, não era só do rato, né? Este problema que eu estou contando para vocês, é que na comunidade surge esse problema, e todo mundo diz, eu não tenho nada com isso. Rapaz, vamos nos unir, vamos lá na prefeitura, vamos no secretário e tal, exigir dele que... Não, já pago meu imposto. E vai deixando, por isso que o país está assim, certo? Se eu sei que é perigosa uma rua à noite, eu não vou nela. Por que eu vou nela? Qual é a razão de eu ir lá numa rua perigosa? Aí eu digo, não, eu estou com Jesus, quer ver, ó? Aí chegou lá, o bandido me pega, não tenho mais fé, Jesus não me protegeu. Claro. É a sua obrigação evitar. Jesus te protege quando você não pode evitar. Quando ocorreu fora dos seus desejos. Você foi buscar um remédio, não tinha como. Se você sair de madrugada orando e dizer, Senhor, eu preciso desse remédio, não tem jeito.
Eu sou obrigado a passar nessa rua. Você ora, os espíritos adiantados vêm do seu lado, te guiam, indicam a rua, vire aqui, siga direto. Para que você chegue no final bem sucedido. Mas se você vai por um motivo qualquer, não, você vai pedir ajuda espiritual para você ir para a balada. Estou indo para a balada, Jesus, passar lá, tomar umas cachaças lá. Ele vai dizer, vá meu filho, vá beber e se trumbicar. Porque os nossos seguranças espirituais não estão para ficar dando apoio à balada. Se você pegar vidente e botar lá na porta da balada, vocês vão ver quem está lá. É só chifrudos, sim, espírito que toma forma feio, esticado, aqueles dentes para fora, dançando junto com as pessoas, dança 2, 3, grudado no casal das baladas, porque as baladas não é um baile de família. Se você fizer uma reunião de família e fizer um baile, não acontece nada disso. Espírito inferior não entra, porque primeiro não há maldade nenhuma, é uma dança salutar. Mas em balada não, em balada quem vai para lá vai para orgia. E só o pensamento deles já expulsa de lá os espíritos bondosos. Os espíritos bondosos não gostam de ir nesses ambientes, tá? Muito obrigado.